O crescimento humano, ele é dinâmico e infinito. Se o conhecimento que eu tenho hoje daqui desse ambiente onde eu estou andando é o mesmo que eu tinha ontem, é porque as informações foram perdidas, as informações de ontem. E nós estamos criando imagem para a posteridade. Nós estamos vendo esse milharal que não cresceu o suficiente, talvez porque sendo a espécie de milharal, podia ter aqui pelo menos 2 metros de altura. A gente vê as espigas de milho já secas. Se tem grão a gente não sabe, mas podemos até mostrar. Nós podemos mostrar que algumas espigas não tem grão suficiente para o tempo que ela está aí, já foi tempo suficiente para isso, e pela quantidade de chuvas. A gente vê, por exemplo, aqui a espiga do milho, pequenininha, cheia de grãos, mas muito pequena, e os grãos meio raquíticos, não é aquele milho que tem o grão grande, muita massa. E a gente vê o milharal plantado aqui provavelmente lá pelo mês de fevereiro de 2022. Como a gente disse, pela palha das espigas já está seco, já passou do tempo até de colher, porque agora com as chuvas esse milho vai apodrecer, vamos dizer assim, vai mofar, porque o milho seco não suporta água. E a gente mostra uma imagem que, como a gente diz, por conta da nossa preocupação em ter um registro para a posteridade do que aconteceu aqui. Então é raríssimo até a gente ter esse plantio de milho aqui nessa área do Nordeste, e só tem porque choveu esse ano, em 2022, mais de 500 milímetros aqui. E foi suficiente para manter o milho, porque o milho ele se reproduz com até 90 dias, milho grão secos. Mas você pode colher esse milho verde, como a gente usa aqui no Nordeste, no caso que é muito comum, na época do São João, a gente comia as comidas de milho, a canjica, a pamonha. Com até 75 dias esse milho já está, já tem milho verde. E a gente caminha aqui, nessas terras que a gente vê uma terra arenosa. O milho tem dias que não saiu da copa praticamente, outros não botou espiga até agora. A gente vê que isso aqui não é problema do clima. Aqui é problema do homem. O homem não tem capacidade de saber o tempo certo de plantar e também não vai ter condições de saber o tempo certo de colher. Então o terreno não oferece condições para que tenha nutrientes minerais suficientes em número e porcentagem para sustentar o milho. A gente vê que é um terreno arenoso, inclinado. A gente vê até a erosão que está acontecendo aqui com qualquer chuvinha. Terreno arenoso, inclinado, que vai arrastando os nutrientes minerais para as baixadas. A gente está vendo aí essa baixada, que é onde nasce um riacho, com as chuvas. Ela é uma exuberância totalmente diferente. O verde, tudo, a densidade de plantas do que o homem fez aqui na sua lavoura. A gente vê a melancia, o melancieiro, como queira, já uma parte morrendo, secando, outras botando flor. E por enquanto nós não estamos vendo nenhuma melancia aqui. O que aconteceu é que, como a gente disse, não é culpa do clima, do ambiente, mas é culpa do clima e do ambiente que o homem criou com sua ação. Ele planta, mas não colhe. Porque, como a gente disse, a terra não oferece as condições, mesmo chovendo normal, até chovendo além do normal, a terra também não produz, porque vai abrejar o terreno e tem que ser tudo na medida certa, no equilíbrio. E aí a gente caminha mais um pouco, nós precisamos mostrar, porque isso é imagem que a gente registra
E até naquela expectativa de que pode ser a última e a única, por conta da mudança climática que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo. Tudo pela ação do homem. O clima não fez isso por ele só. Eu não digo tudo, porque certamente tem um tempo em que a Terra atinge milhões de anos, milhões e milhões de anos, atinge uma situação dessa. Mas aqui o homem favoreceu. O homem moderno, com sua tecnologia. A gente vê o plantio do feijão, macaçá, o feijão de corda, secou antes de botar a vagem. E a gente sabe que o feijão de corda é uma leguminosa. Feijão de um modo geral, fava, é uma leguminosa que consegue tirar o principal nutriente das plantas, que é o nitrogênio. Tira do ar por intermédio de bactérias nitrificadoras. A gente vê as vagens do feijão secaram, morreram, murcharam, mesmo sem se reproduzir. E como a gente disse aqui, não foi... Tinha luz solar na medida certa, ventilação na medida certa, os gases atmosféricos aqui é na medida certa. A chuva, 600 milímetros de chuva em 150 dias, de janeiro para cá. Tudo estava na medida certa para produzir, mas não produz por quê? Olha a arribação! E a gente vem falando da arribação porque, como a gente disse, seria... Há 100 anos atrás, essa arribação, todos os anos vinha para cá botar ovos. E era uma fartura, porque o homem tinha muito ovo, muita carne de arribação. A gente chegava na feira livre, era aquele monte de arribação que o homem matava para vender. Embora, como a gente disse, tem uma pequena massa de carne e osso, mas tem um preço altíssimo pela satisfação de comer uma ave que raramente... Hoje em dia aparece aqui. E quando ela aparece aqui não tem sossego. E a gente continua mostrando o feijão, a lavoura do homem. Trabalhou, mas trabalhou mal. Perdeu tudo. Aqui, ó. Isso a gente mostra porque tem gente que diz: não, mas tá chovendo ali no Nordeste, vai ter muita fartura. Vai não. Não só depende de água, não só depende de chuva. Aliás, a gente está vendo a chuva acabando com grande parte, muitas cidades aqui do Nordeste. E não é chuva em excesso não. Quando chegar lá para o mês de junho, que é o próximo mês, lá para o final de junho, vão ver que está seco já por lá. Já não tem água para abastecimento urbano, porque o homem não sabe captar, porque aquela água todinha foi transformada em lixo. Foi para o mar em forma de lixo, a água da chuva que caiu nas cidades, na área urbana. E tudo isso é o homem que cria, ele está criando problemas para ele mesmo. Às vezes até com a chamada tecnologia. A gente vê aqui a terra chorando, já faz mais de 48 horas que choveu aqui. Mas a água que ficou armazenada no solo arenoso, que fica em cima do subsolo de argila, está saindo agora por gravidade, por dentro da terra. E a gente continua mostrando a lavoura do homem. Chove, tem a terra, tem tudo para ser favorável, mas tem o homem que é desfavorável, o homem incompetente para fazer a lavoura produzir, vingar. A gente vê o melancieiro aqui, a melancia que deveria ser melancias com 4, 5 quilogramas, não passa de 1 quilo. Já amarelando aqui, porque o macieiro, o melancieiro morreu, o pé de melancia morreu antes que a melancia crescesse. E como a gente disse, não foi falta de chuva não, gente. Alguns feijões aqui que estão apodrecendo por conta das chuvas, secou no tempo, o homem não apanhou. Quer dizer, nas partes mais altas, parece que o feijão até estava bem melhor do que nas partes baixas. Por quê? Porque deve estar havendo excesso de água para o feijão, porque o feijão, como a gente disse, não depende muito de chuvas. Aliás, aqui no Nordeste, esse feijão, diz que esse feijão macaça gosta de tempo ruim. E tempo ruim aqui, na linguagem nossa, popular, é quando não chove. Embora quando a gente chega por exemplo, na rádio, na televisão, o cara, o tempo tá ruim, porque tá chovendo. Quer dizer,
são duas culturas dentro de uma cultura. Enquanto que para o homem do campo que necessita da chuva para produzir, para viver, chama o tempo seco de tempo ruim. Enquanto que nas cidades, o homem que está na cidade, na televisão, tá no serviço de meteorologia, chama de tempo ruim quando chove. Esse é o Brasil que não está dando certo.